Bem, pessoal, a Link, o gás do Oracle Shylink, os Oracles, gente, são os veículos que trazem os dados do mundo real para as blockchains. Então, toda vez que vocês fazem uma operação na Uniswap, são os Oracles que fecham a cotação. Quanto maior a descentralização dos Oracles, mais fidedignos são esses dados extraídos do mundo real para as blockchains. E o principal Oracle hoje em operação nos ecossistemas em blockchain o principal deles é a Chainlink. Existem outros Oracles, a Band é outro Oracle, mas Band Protocol, né? Mas a Chainlink definitivamente é líder no setor, é uma das mais descentralizadas. Quanto maior a quantidade de validadores, maior a fidedignidade dos dados extraídos do mundo real em direção às blockchains. O fato da Chainlink gozar de uma ampla descentralização a torna efetivamente líder nesse setor, e é justamente isso que torna esse projeto muitíssimo interessante. Tudo é um trilema das blockchains, tudo em se falando de tecnologia blockchain tem esse trilema: escalabilidade, segurança e descentralização. No caso dos Oracles, o que mais importa efetivamente é o nível de descentralização, para que não seja possível a manipulação dos dados importados pelas cadeias. Imaginem vocês que se a Chainlink não fosse descentralizada o suficiente, a cotação de um smart contract poderia eventualmente manipular a execução dele se a cotação não fosse correta. Uma série de garantias dependem da implementação de certas condições, que são os Oracles, que criam esse estopim de execução ou não de garantias em diversos smart contracts, e mesmo numa simples operação de swap é preciso que os Oracles sejam efetivamente descentralizados, como é a Chainlink. Gente, a Chainlink está desenhando uma figura retangular acumulacional. A gente basicamente bate aqui em 9,40, 9,50, depois vai beijar a base desse retângulo na altura de 5,60, 5,70, às vezes 5,80, e a gente fica pipocando 9,60, 9,50, depois lambe aqui 5,70, 5,80. Mas eu tenho para mim que essa acumulação retangular pode estar chegando ao fim. Para a gente romper com força aqui a aresta superior, na casa de 9,50, é preciso que a própria BTC rompa com força 18,300, 18,200. Mas é possível que agora, nesse teste aqui que a gente deve promover da aresta superior, na altura de 9,50, 9,60, é possível que a gente rompa. As três linhas do canal de Keltner estão emborcadas para cima. Na projeção, a nebulosidade estava estreitando, mas nos últimos dois candles a gente acabou abrindo dois candles vendedores, justamente por causa desse padrão recorrente vendedor dos finais de semana. Mas se a gente buscar aqui com força a aresta superior, que já seria a primeira, segunda, terceira, já seria a quarta tentativa, se a gente romper, a próxima parada da Link vai ser essa camada congestional na altura de 13,50. Vamos ver se ela vai ter força para romper 9,60, 9,70, que é o centro gravitacional aqui desse setor mais espesso, para aí sim buscar 13 e alguma coisa. Essa altcoin já valeu mais de $50, chegou a valer $54 no all-time high, bateu 54,40. Ela vem acumulando por um longo período nessa figura retangular. Isso aqui não deve se sustentar por muito mais tempo, já que a própria BTC também parece que já desenhou um fundo. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com XTZ, eu vou fazer VeChain, VET, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.